Você está abrindo aí? Queria compartilhar com você esse livro aqui do Tim Keller. Tim Keller é, sem dúvida alguma, um dos maiores escritores dentro do mundo reformado nos dias de hoje. E está passando por um problema grave de saúde. Nós temos pedido a Deus que o preserve ainda durante alguns anos aqui entre nós. Esse livro é, talvez, se não for o melhor, um dos melhores livros que eu já li sobre a questão do sofrimento. Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Tudo que Tim Keller escreve vale a pena ler. Tudo. E ele escreve sobre muitos assuntos. Esse livro aqui é excelente. Vale a pena, você que se interessa por esse assunto, buscar, comprar, ter e ler. Nas minhas pesquisas aqui para poder pregar, foi sem dúvida alguma uma das melhores fontes que eu usei de pesquisa. Vamos ler aí Êxodo 6, do verso 6 ao verso 8. Dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com as grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Até aí. Um dos nossos grandes problemas diante das provações e dos sofrimentos que nós enfrentamos, diante das lutas pelas quais nós passamos, se chama confiança. Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos, crer. Nós que somos crentes temos dificuldades de crer. Confiar em Deus diante das tribulações não é simples, não é algo fácil de ser feito. Os nossos problemas, eles nos perturbam profundamente. Em muitos momentos, diante dos nossos problemas, Deus parece longe, Deus parece silencioso, Deus parece não nos responder. Muitas vezes, as incertezas, se prolongam, perduram nas nossas vidas de forma insistente. A gente quer ter uma resposta de Deus para um problema, para alguma situação complicada, e a gente não tem. E aí, diante de todo esse contexto, muitas vezes, esse contexto de dor, a fé vai fraquejando, ela vai ficando meio que desarticulada, bate uma tristeza, confusão começam a surgir de vários lados, de várias áreas das nossas vidas, e aí as nossas orações, elas parecem mecânicas, não é? A gente ora, mas a gente mesmo questiona as nossas próprias orações, e a gente às vezes é apanhado ali dentro de um redemoinho de angústia, de confusão, de pesar. Então, confiar em Deus, quando as tempestades assolam, batem no barco das nossas vidas, não é algo simples. Aí a gente vai na igreja, e aí a gente ouve o pastor falando daquele texto
de Jó: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Aí a gente vê uma postagem lá no YouTube, lá no Face, lá numa rede social, de algum grande pregador citando lá as palavras de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, aí fala daquilo ali: ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí a gente lê um livro, aí a pessoa vai lá e cita o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essas e tantas outras declarações da Bíblia são lindas, são belíssimas. Só que crer nessas coisas e descansar nelas, diante das tragédias que nos abatem, diante dos problemas que nos sobrevêm, não é uma coisa simples. E é exatamente isso que está acontecendo, é exatamente essa circunstância, o contexto desse texto aqui que nós acabamos de ler. Moisés, ele é chamado por Deus, comissionado por Deus para liderar o êxodo, e Deus vira para Moisés e diz assim: ó, você vai lá e diz isso, isso e isso para o povo, palavras altamente empolgantes. Eu vou convidar você a olhar de novo para o texto, porque o que Deus diz para o povo através de Moisés é uma coisa impressionante. Deus vira e fala assim, ó, diz para o povo assim: eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, eu vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos sobre os egípcios, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, sabereis que eu sou o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha quantas promessas existem aqui. E não é promessa pequena não, é coisa grandiosa. São palavras surpreendentes, que deveriam encher qualquer homem e mulher que ouvisse aquilo ali de esperança. Da gente olhar e falar: nossa, é isso mesmo que vai acontecer? Diante de todas aquelas palavras, era para o povo reagir empolgado. Mas olha o que o texto diz, a continuação aí, verso 9, que eu ainda não li. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, não deram o menor ouvido. Por quê? Olha aí. Diz: por causa da angústia de espírito e da dura servidão. O povo estava passando por uma situação tão difícil, tão complicada. O povo vivia um contexto de tão grande desalento, esmagado ali pelas circunstâncias, que aquelas palavras extraordinárias, empolgantes de Moisés não significaram nada para o povo. O contexto no qual eles viviam não lhes permitia acreditar naquilo que Moisés estava dizendo. Lembrando-nos que confiar em Deus no meio das lutas e das dificuldades não é algo simples. E aqui, às vezes, a gente chega aqui na igreja e ouve, né, o pastor falando isso, aquilo, outro, mas o contexto no qual nós vivemos não nos permite olhar e ouvir essas palavras com empolgação. É a mesma coisa aqui, ó, igualzinho. Por isso que eu falei que um dos nossos grandes problemas diante das nossas provações e dos nossos sofrimentos se chama confiança. Acreditar. Porque a gente chega aqui esmagado pela ameaça do desemprego, pelo luto, pelos problemas familiares,
pelos nossos pecados, por uma série de circunstâncias, nós chegamos aqui. E na grande parte das vezes, aquilo que você ouve aqui é exatamente a situação do povo. Eles não conseguiram crer por causa dos problemas que eles estavam vivendo. E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre confiar em Deus? O que a Bíblia nos ensina sobre essa questão de confiança? A Bíblia nos diz, em primeiro lugar, muitas coisas, né? Mas uma delas é que confiar em Deus é, antes de tudo, uma questão de vontade e não de sentimento. Eu escolho confiar em Deus e os meus sentimentos acompanham a minha decisão. John Newton, ele cuidou da esposa dele no último ano de vida dela. Ele foi o enfermeiro dela. Ela teve um câncer severo e foi John Newton quem cuidou dela todos os dias. E ele viu ali aquela doença ir derrubando as forças, a saúde da sua esposa. Depois que ela faleceu, ele disse o seguinte: creio que foi mais ou menos 2 ou 3 meses antes da sua morte, quando eu andava de um lado para o outro no quarto, apresentando a Deus orações desconexas, oriundas de um coração dilacerado pela angústia. Foi nesse momento que um pensamento de repente veio sobre mim, com uma força incomum. E ele me lembrava do seguinte: as promessas de Deus têm de ser verdadeiras. Com certeza o Senhor me ajudará se eu estiver disposto a ser ajudado. Ocorreu-me que muitas vezes somos levados por darmos consideração excessiva aos nossos sentimentos, a ceder a essa dor inútil a que tanto nosso dever quanto a nossa paz exigem que resistamos ao extremo da nossa força. No mesmo instante, disse a mim mesmo em alta voz: Senhor, sou de fato impotente em mim mesmo, mas espero estar disposto, sem reservas, a que tu me ajudes. De que forma que John Newton recebeu ajuda? Ele escolheu ser ajudado. De que forma que esse homem recebeu ajuda? Ele percebeu, ele constatou que era o seu dever resistir a uma quantidade enorme de sentimentos e de dor que vinham sobre ele. Ele entendeu que ficar ali chafurdando em autocomiseração era pecado. Então ele se voltou para Deus. E aí ele diz então: não fui sustentado por consolações sensíveis e calorosas, mas pela capacidade de perceber em minha mente algumas das grandes e principais verdades da palavra de Deus. Ele disse que o Espírito de Deus o ajudou, lembrando de verdades e promessas bíblicas. Ou seja, ele escolheu confiar em Deus e a atitude dele em relação à sua dor foi alterada, foi mudada. Escolha, oração e escritura, elementos essenciais para esse homem passar pelo momento de dor ao qual ele estava passando ali com a situação caótica da sua esposa. Sabe o que a Bíblia nos ensina sobre confiança?
que confiar não é um estado passivo da mente. Não é uma coisa passiva que você fica parado. Não. Trata-se de um ato voluntário, um ato vigoroso da alma. Através desse ato, nós escolhemos não apenas confiar, não apenas nos apoderar das promessas de Deus e nos agarrarmos a elas, apesar das adversidades que, às vezes, tentam tomar conta de nós. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre confiar em Deus? Eu escolho, eu decido confiar em Deus e os meus sentimentos me acompanham nessa direção. Eles me acompanham. Confiar em Deus é, antes de tudo, uma questão de vontade e não de sentimentos. Essa é uma verdade esquecida e, por que não dizer, desconhecida de muita gente. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja em algum momento, mas quero rapidamente lembrar alguns princípios disso daqui. Na nossa relação com o Senhor, nós devemos viver muito mais baseados naquilo que nós sabemos do que naquilo que nós sentimos. A Bíblia, ela apela muito mais à nossa razão do que à nossa emoção. Existem vários textos das Escrituras que nos ensinam a verdade de que não é certo viver baseado naquilo que nós sentimos, mas naquilo que nós sabemos. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, do Cordeiro sem mácula. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. E os exemplos aqui, continuam. Se você apanhar uma concordância bíblica, você vai ficar impressionado com a quantidade de versos que deixam evidente que nós devemos pautar o nosso comportamento, a nossa relação com Deus naquilo que nós sabemos. Você apanha as cartas paulinas, Paulo está o tempo todo dizendo assim: eu sei que sou filho de Deus, eu sei que o Espírito de Deus está sobre mim, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me perdoou. Indiretamente, Paulo está dizendo assim: cuidado quando você baseia a sua vida naquilo que você sente. O melhor caminho é você basear os seus princípios, valores e a sua vida naquilo que você sabe. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre confiança em Deus? Eu escolho confiar em Deus e os meus sentimentos, eles me levam nessa direção. Ou seja, para confiar em Deus de todo o nosso coração, a gente precisa querer. A vontade, ela é como o piloto automático que mantém a nossa alma na rota correta. É a nossa vontade e não são os nossos sentimentos que vão determinar a direção moral das nossas vidas. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre confiança em Deus? Cuidado com os seus sentimentos. Confiar em Deus tem a ver com vontade, decisão. E sabe por causa de quê? Que é complicado, e por isso mesmo a Bíblia nos ensina a não pautarmos a nossa confiança em Deus
pelos nossos sentimentos? Porque não existe nada mais instável do que os nossos sentimentos. Não existe nada mais oscilante do que os nossos sentimentos. Sentimento é algo transitório. Sentimento é algo subjetivo, fugaz. Os nossos sentimentos, eles estão muito atrelados e ligados a fatores fisiológicos para ser um guia digno de confiança para a fé. Usar os nossos sentimentos para confiar em Deus é colocar a nossa fé à mercê da qualidade do nosso sono. Usar os nossos sentimentos para confiar em Deus é colocar a nossa fé, e aqui eu não estou sendo figurativo, não, estou sendo literal, é colocar a nossa fé à mercê do nosso fígado, do nosso estômago, do nosso intestino, das nossas glândulas endócrinas, do estado da nossa digestão. É colocar a nossa fé à mercê dos problemas no trabalho. Porque todas essas coisas mexem com o nosso sentimento. Então nós podemos escolher depender de Deus para que Ele nos ajude a confiar nele. Ou nós podemos escolher ser governados por nossos sentimentos de ansiedade, de ressentimento, de amargura. Então o que a Bíblia nos ensina sobre confiar em Deus? Antes de tudo, é uma questão de decisão, de vontade e não de sentimento. Segunda coisa que a Bíblia nos fala sobre confiança em Deus. Algo que nos atrapalha muito na nossa confiança em Deus. Se chama prosperidade. Se existe algo que atrapalha muito a fé de algumas pessoas, o nome disso é prosperidade. Por mais difícil que seja confiar e descansar em Deus em tempos de adversidade, existem outros períodos da vida que, por incrível que pareça, pode ser mais complicado ainda confiar em Deus, e um desses períodos é a prosperidade. Quando está tudo indo bem, quando as circunstâncias estão todas ok. Em tempos, em períodos de bênção, de prosperidade, nós temos a tendência de depositar a nossa confiança nas bênçãos, de depositar a nossa confiança na prosperidade, ou pior, de colocarmos a nossa confiança em nós mesmos que conquistamos aquela prosperidade. Então, nesses momentos de prosperidade, nós precisamos demonstrar a nossa confiança em Deus, reconhecendo a Deus como provedor dessa prosperidade, dessas bênçãos. É interessante o fato de que Deus ele fez Israel passar pelo deserto, e durante esse tempo ali, Deus alimentou a nação de Israel diariamente com o maná que vinha do céu. E ele ensinou, está lá em Deuteronômio, ele ensina para o povo o seguinte: olha, o homem não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Não pense você que é só isso, não. Você deve depender em todas as coisas de mim. E o que dizer de nós? Com nossas despensas e geladeiras
cheias de comida para essa semana. Pastor, não está cheio não, mas você pode ir lá no supermercado e comprar. Será que nós somos tão dependentes de Deus como eram os israelitas? Alguns de vocês aqui eu posso dar até exemplos mais substanciosos do que uma geladeira cheia de comida. Porque Deus tem lhes dado muito mais do que isso. Bem mais do que isso. Deus fez chover o maná para aquele povo todos os dias. E para nós? Deus provê um salário regular. Comida no supermercado para a gente comprar. Deus forneceu comida para os israelitas por meio de um milagre. E Ele nos fornece alimento por meio de uma longa e complexa cadeia de acontecimentos naturais. A mão de Deus não é visível apenas aos olhos da fé, mas continua sendo sua provisão, o nosso salário, os nossos recursos, é provisão de Deus. Todas essas coisas, tanto quanto foi o maná que Ele deu para os israelitas todos os dias. Aí eu pergunto, será que nós reconhecemos a mão provedora de Deus? E agradecemos ao Senhor a roupa que nós vestimos, o teto que nos abriga, o carro que nós dirigimos, a saúde que nós temos? Será que nós reconhecemos que é Deus quem nos dá? Será que as nossas orações corridas na hora do almoço são orações Gente, a dimensão em que nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele nos proporciona é um indicador da nossa confiança nele. Eclesiastes 7, Salomão diz assim, você conhece esse texto? Ele diz assim, no dia da prosperidade, regozija-te, mas no dia da adversidade, considera, porque Deus fez tanto este como aquele. Deus faz os dias bons e os dias maus. Na adversidade, nós temos a tendência de duvidar do cuidado paternal de Deus, mas na prosperidade, a nossa tendência é de esquecer dele. Se vamos confiar em Deus, nós devemos reconhecer a nossa dependência dele em todos os momentos, seja na escassez, seja na fartura. Provérbios 18, Salomão diz assim, torre forte é o nome do Senhor, para ele corre o justo e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Vou ler de novo, preste atenção. Porque aqui, Salomão nos convida a enxergar o contraste entre os dois principais objetos de confiança do homem, Deus e o dinheiro. Ele diz, torre forte é o nome do Senhor, para ele corre o justo e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade forte. Olha o que ele diz agora. E como um muro alto na sua imaginação. Salomão está dizendo assim, quem confia em Deus está seguro. Ao passo que quem confia na sua riqueza apenas se imagina seguro. Salomão diz que a nossa tendência é confiar nas nossas cidades muradas. Quais são as nossas cidades muradas? Pode ser um diploma de mestrado.
Esse diploma aqui, agora eu vou ter emprego em qualquer lugar. Pode ser um emprego público, né? Agora eu estou tranquilo. Passei por um bom emprego público, agora a minha vida vai estabilizar. Às vezes tem gente que confia no pé de meia que fez ao longo de décadas. Agora estou aposentado, estou bem. Gente, qualquer coisa que nós depositamos a nossa confiança, que não seja o nosso Deus, torna-se a nossa cidade murada, com seus muros imaginários. Isso não significa que a gente tem que desconsiderar essas coisas através das quais Deus nos dá a prosperidade, a segurança. O que significa que a gente não tem que confiar nelas, mas em Deus. Então a lição aqui é que se nós não aprendermos a confiar em Deus na prosperidade e em tempos de bonança, certamente que nós também não saberemos confiar em Deus em períodos de provação. Na nossa relação com Deus, nós temos um problema de confiança. E o que a Bíblia nos ensina sobre confiança? Confiar em Deus é, antes de tudo, uma questão de vontade e não dos sentimentos. A prosperidade é um grande inimigo da nossa confiança. E, por fim, quando nós não confiamos em Deus, nós acabamos confiando em nós mesmos. A disposição para confiarmos em nós mesmos faz parte da nossa natureza pecaminosa. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com crises menores, pequenas, nós entendemos que nós temos condições de resolvê-las por nossa própria capacidade, com a nossa própria força. E aí a gente, com as nossas atitudes, a gente acaba não dependendo de Deus. Às vezes é preciso que haja uma grande crise, ou pelo menos uma crise moderada, para a gente se voltar em confiança para o Senhor. Para a gente voltar a orar. Um sinal da maturidade cristã é confiar no Senhor nas minúcias da vida cotidiana. Se nós aprendermos a confiar em Deus nas adversidades menores, nós estaremos bem preparados para confiar nele quando as maiores aparecerem. Um ministro anglicano chamado Philip Bennett, ele disse assim: as circunstâncias diárias da vida nos proporcionarão oportunidades suficientes de glorificar a Deus em confiança, sem esperarmos quaisquer chamados extraordinários para a nossa fé. Lembremo-nos de que são poucas as circunstâncias extraordinárias da vida, de que a maior parte da vida pode passar sem esse tipo de circunstância, e de que, se não formos fiéis e não confiarmos no pouco, é pouco provável que o sejamos no muito. Que nossa confiança seja cultivada no berço da humildade da nossa experiência diária, com suas pequenas carências, provações e pesares sempre recorrentes. E então, quando necessário, ela se apresentará para as grandes coisas que lhes forem exigidas. Confiar em Deus é, antes de tudo, uma questão de vontade e não dos sentimentos. Cuidado com a prosperidade. Quando não confiamos em Deus, nós confiamos em nós mesmos. Sabe a experiência do povo de Israel que eu mencionei no início da mensagem? Eles não deram ouvidos às promessas de Deus porque eles estavam
desalentados, esmagados. Lembram disso? Você continua lendo o texto e você vê que Deus vai trabalhando com o povo, dia após dia, semana após semana, mês após mês, experiência após experiência. Deus continua a dizer o que Ele faz. E é impressionante que você vai percebendo na leitura que a surdez, a cegueira do povo, e os próprios sofrimentos, eles não se desfazem de uma hora para outra. Mas 9 capítulos depois, um tempo depois, o povo já está lá vendo, ouvindo. E aquele povo que antes estava desanimado, aparece cantando, alegre, exultante no Senhor. A mesma coisa deve acontecer com aquelas pessoas que sofrem todos os dias. Elas precisam ouvir o que Deus diz e perceber que Deus faz aquilo que Ele diz. Qual é o nosso grande problema? Diante dos problemas que nós enfrentamos, confiança, crer. Depois de todo o processo que envolve a crucificação, depois de ser maltratado, torturado, traído, e a gente poderia adicionar aqui várias outras palavras para aquilo que Jesus passou. No seu ato último de confiança, lá na cruz, Jesus cita o Salmo 31, quando ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diz isso para o Pai. Se você apanhar essas palavras de Cristo fora do contexto, essas palavras podem soar belas, né? Calmas, serenas, mas dentro do contexto, essas palavras são qualquer coisa menos calmas, menos serenas. Essas palavras expressam o clamor de um homem inteiramente envolvido com o seu sofrimento e com seu Deus. O que Jesus fez ali? Diante de todo o seu sofrimento, Ele confiou: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E por Jesus se entregar ao Pai, nós temos motivos para confiar. Por Jesus se entregar ao Pai, nós temos motivos para crer. E não só motivos para crer e para confiar, mas motivos também para louvar e agradecer. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Celebrar a morte de Cristo em nosso lugar. Porque foi a morte dele que nos garantiu as promessas do Senhor, as quais nós podemos confiar. Nas quais nós podemos confiar. Por isso que nós vamos cantar: só em Jesus confiarei. É minha força, luz, canção. Mas a gente vai cantar isso da boca para fora, ou a gente crê nisso de verdade? Pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Ah, quão grande amor, profunda paz, em meio às lutas, em horas más. Consolador és tudo em mim. Firmado estou no emprego público, na sua capacidade. Firmado estou
em seu amor. Que isso seja verdade na minha, na sua, nas nossas vidas. E que ao participarmos desse momento, a gente possa participar sabendo que toda a nossa confiança se dá, toda a nossa confiança em Deus se dá por causa do sacrifício de Cristo. Que assim seja, e que seja esse o entendimento a nos conduzir nesse momento. Amém.
Apanhe aí o seu kit, que tem aí o pão e o cálice. Onde vocês estão ali? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Crendo e confiando nessas promessas e em tudo que nós ouvimos, coma do pão, depois beba do cálice, louvando e agradecendo a Deus pela vida do nosso Senhor. Senhor, louvamos o Teu nome por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvamos ao Senhor pela vida, pela morte, pela obra, pelo sacrifício. Obrigado a Deus porque podemos confiar e pedimos que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor. No meio das nossas lutas, tribulações, ensina-nos e ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti. Nós assim lhe pedimos e agradecemos porque temos inúmeras promessas que nos foram conquistadas por causa da morte de Jesus. A Ele seja a honra, o louvor e a glória. No nome dele nós oramos. Amém.